pessoal, tenho certeza que todos nós, entre ontem e hoje, estamos acompanhando aí as repercussões do decreto do Bolsonaro facilitando a posse de armas de fogo no Brasil. O pessoal diz que ele está seguindo o desejo da população do referendo de 2005, que não teria sido respeitado. Isso, no caso, é mentira, tá? O referendo de 2005 era sobre a comercialização de armas de fogo no território brasileiro. E ele foi estritamente seguido. A comercialização de armas de fogo continuou sendo legalizada no território brasileiro, graças ao resultado daquele referendo. O que o Bolsonaro está fazendo agora é facilitar, no fundo, algo que já existia, né? O direito à posse de arma no Brasil. Você, para ter acesso, para ter a posse de arma, você precisa ter uma série de requisitos. E um dos requisitos que vigorava até agora, e que era o que causava o problema, é que você precisava pedir permissão e justificar a sua necessidade de ter uma arma para a Polícia Federal. E o delegado da Polícia Federal, frequentemente, o mais comum, a política padrão, era recusar. Então as pessoas ficavam barradas aí. Quem realmente queria ter uma arma até tinha outro caminho, que era se vincular a um clube de tiro, embora isso tenha uns custos extras aí. Mas muita gente parava aí no meio do caminho porque a Polícia Federal negava. E agora, pelo decreto do Bolsonaro, essa barreira foi tirada, porque foi considerada uma justificativa aceitável para todos os casos se a pessoa viver num município dentro de um estado que tenha mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. De acordo com os números publicados no Atlas da Violência de 2018. Esse Atlas da Violência de 2018 ele tem dados que vão até 2016, e segundo esses dados, todos os estados brasileiros, inclusive São Paulo, que é o mais seguro, com menos homicídios, mas todos eles estão acima do 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Portanto, na prática, legalizou-se, facilitou-se a posse de armas por todo o território brasileiro. E é curioso isso do decreto, porque ele não tem nele nenhum mecanismo de atualização desses dados também. Então, se nada for feito, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o critério sempre vai ser o número de homicídios tal qual publicado no Atlas da Violência lá de 2018, mesmo que tenham passado anos já. Porque ele não prevê nenhum tipo de atualização, ele não prevê você trazer os novos atos da violência, nada disso. Fica com aqueles números lá. Talvez alguém entre na justiça, talvez o presidente ou outro presidente faça um novo decreto futuramente. Mas mudar isso, fazer com que outros dados passem a valer, dados mais atualizados, vai depender de alguma ação humana, de uma decisão. Porque o automático vai ser valer apenas os dados do Atlas da Violência de 2018, que, como eu disse, estão todos acima de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, portanto, pelo decreto, todo o território brasileiro com a posse de armas facilitada, liberada. Né? E será curioso, né? Vai ser curioso se um dia mudarem esses dados, derem uma atualizada, porque os estados que fizerem direito ao seu trabalho, o estado de São Paulo, por exemplo, vem caindo a taxa de homicídios, inclusive de acordo com algumas medidas, não aquelas utilizadas pelo Atlas, mas outras, já está abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Portanto, você estaria dizendo que o Estado ou os estados que fizeram o melhor trabalho na segurança pública seriam, por assim dizer, punidos, né? Não tem acesso, a população deles não terá acesso à arma, não poderá ter a posse de armas. Enfim, são questões aí. O que eu tenho para dizer disso é o seguinte, com relação a esse decreto, a esse ponto da facilitação da posse da arma, eu sou favorável. Eu já vou discutir um pouco mais aqui, eu não acho uma questão simples, porque ela traz consigo riscos que não são devidamente olhados, e ela traz uma retórica, muitas vezes enganadora junto, mas eu sou favorável, mesmo porque o Brasil existe atualmente com o posse de armas sendo permitido à população. Era uma gambiarra jurídica ali da Polícia Federal que impedia a população a ter acesso. Eu acredito que com a arma dentro da sua casa, a pessoa, conhecendo os riscos, a pessoa tem o direito de tomar essa decisão. Eu defendo que, na medida do possível e do razoável, que a gente expanda para as pessoas o grau de autonomia e de responsabilidade sobre a sua vida, permitindo, inclusive, que elas aceitem tomar riscos, que podem, às vezes, ter resultados ruins para elas, mas, enfim, acho que isso é parte da vida em sociedade. Eu acredito em dar mais responsabilidade e mais liberdade para as pessoas dentro do possível. Eu não acredito em direitos absolutos ou primários que sejam conhecidos objetivamente, não faz uma defesa dogmática desse ponto, porque a legítima defesa é um direito e ponto final. Não, se mostrarem que é desastroso coletivamente, eu vou também dizer que não. Então tire aí a posse de armas. Mas eu também acredito que a posse de armas dentro da casa das pessoas não tem os efeitos
potencialmente, aí sim, desastrosos, que teria, por exemplo, o porte de armas, tá? Que a pessoa poder levar a arma para a rua, para o espaço público, que infelizmente é o que o governo vem defendendo. Tá? Ele quer, esse decreto foi só um primeiro passo, vai se acentuar e se aprofundar uma discussão que já corre no Congresso, de voltar a liberar no Brasil o porte de armas. E daí é briga de bar, briga de trânsito, qualquer conflito passional na rua, momentos que as pessoas não estão agindo de forma racional, é você abrir isso a possível violência armada com arma de fogo. Né? Então, realmente acho muito questionável e sou radicalmente contra o porte de armas, mas a posse de armas eu sou a favor. Justamente, olha, vamos permitir às pessoas algumas pessoas talvez de fato fiquem mais seguras com a posse de armas e o risco, digamos assim, está mais concentrado ali dentro da propriedade dela e da família dela. Né? E isso eu acho tolerável, eu acho aceitável, assim como a gente tolera outras coisas. A gente tolera, por exemplo, que as pessoas possam escolher por mero entretenimento, por mero prazer, por mero lazer, ter uma piscina na sua casa. Embora a gente saiba que uma piscina em casa é sim uma causa de mortes relevante entre crianças pequenas. Tá? Então, que tem um risco real. Mas a gente aceita que uma família arque com esse risco, que os indivíduos adultos ali tomem esse risco. E a gente espera e exige, na medida do possível, que algumas precauções sejam tomadas. Tá? Mas, enfim, sou favorável, portanto, à posse de armas. Portanto, essa parte do decreto eu não vejo problema. Onde eu vejo problema, aí sim, é em outra parte do decreto, que fez com que agora o registro da arma de fogo precise ser renovado apenas a cada 10 anos. Isso levantou, inclusive, uma crítica do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, porque ele chegou ao cargo dele com o intuito de, entre outras coisas, combater o crime organizado. Né? E a gente sabe que muitas das armas que circulam no crime organizado vieram do mercado legal. Muitas das armas que circulam no ilegal vieram do mercado legal, da compra e venda regularizada. Portanto, é importantíssimo saber o que acontece com essas armas. O momento da renovação do registro é saber, será que aquela pessoa que comprou, o que aconteceu com a arma dela desde então? Está com ela ainda? Será que foi roubada e ela nunca falou? O que está acontecendo? É importante a gente saber. Por isso, me parece uma perda, me parece uma irresponsabilidade chutar para 10 anos, aí um tempo muito longo. E também uma quantidade de armas grande, me parece que não vejo a necessidade disso. Aumentando, portanto, potencialmente aumentando muito a circulação de armas dentro da sociedade e, portanto, as armas a que o crime organizado e o mercado negro têm acesso, né? Facilitando o acesso a armas, inclusive de criminosos. Tá? Então, essa parte do registro realmente me parece que foi um erro. A parte da posse em si, eu não sou contra, também não sou radicalmente a favor, porque, vejam, os dados que a gente tem, as melhores pesquisas que a gente tem, a imensa maioria das pesquisas sérias a respeito, mostram que aquele papo de que quanto mais armas, mais segura está a sociedade é balela. Isso não existe. Muito pelo contrário. Se há algum efeito, é o contrário. Se há algum efeito, é que com mais armas circulando na sociedade, a gente vai ver mais mortes, mais violência. Isso é que a gente tem que estar preparado. As pessoas têm que ter consciência também do risco a que elas estão se abrindo ao ter uma arma em casa. O risco de um acidente, o risco de uma pessoa, um filho, ou alguma visita jovem, criança, botar as mãos naquilo com consequências trágicas, o risco de crimes passionais, que são aqueles crimes que a pessoa não premeditou, mas que sentiu o ódio, a raiva na hora e tinha uma arma perto e facilitou muito um assassinato, um homicídio, e por fim também o aumento até de riscos de suicídio. Mas a pessoa não vai se inscrever e passar por toda a burocracia só para se matar. Não, é óbvio que não. O que a pessoa faz é que às vezes a pessoa ficou deprimida ou teve pensamentos suicidas e a presença da arma facilita muito a realização desse ímpeto suicida. Então também aí é mais alguma coisa a gente ficar de olho. Crimes passionais, acidentes e até suicídios. Então é um risco que as pessoas trazem para sua casa, mas considero legítimo. Acho que não vai trazer uma violência fora dos confins, uma violência relevante fora dos confins ali daquela propriedade, portanto, não vejo problema em se facilitar a posse de armas. Quanto ao porte de armas, que é o que o governo quer, esse eu sou radicalmente contra. Inclusive até também para uma relação ligada ao combate ao crime e à segurança pública. Hoje em dia, se a pessoa está com uma arma na rua, isso já é um crime. O policial que vê isso já é o bastante para você enquadrar essa pessoa e tirá-la ali da rua. A pessoa já é um criminoso por fazer isso. Se o porte for liberado, não. Mesmo a pessoa com intenções criminosas não estará cometendo um crime ao andar armado pela rua. Vai dificultar ainda mais o trabalho
da segurança pública, da polícia em combater os criminosos aí. Tá? Muita gente disse que, olha, o Bolsonaro está só fazendo o que a população queria, conforme ele expressou no referendo lá de 2005. Primeiro que o referendo não era sobre isso, o referendo era sobre venda, e a venda nunca foi proibida, o referendo foi seguido. Quem disser outra coisa não está falando a verdade. Tá? E que também a população votou no Jair Bolsonaro para isso, também não necessariamente é verdade. A população votou no Bolsonaro por uma série de motivos, vários motivos. Combate ao PT, pautas conservadoras na sexualidade, talvez agenda na economia, enfim, 1 milhão de coisas possíveis, pela ideia de ética na política, de varrer tudo e acabar com toda essa palhaçada aí. Há uma série de motivos possíveis pelos quais as pessoas votaram no Bolsonaro. Não dá para dizer que os votos dele representem apoio à posse de armas e muito menos porte de armas liberado no Brasil. Tá? Por fim, existem pesquisas recentes, inclusive do Datafolha, dizendo que não, que a população é contra. Mas supondo, mesmo que a população seja a favor, e mesmo que o Bolsonaro tenha se eleito em parte por causa dessas promessas, o papel de um bom líder, o papel de um verdadeiro líder que tem o poder, é justamente ser capaz de ir contra os desejos da população. A gente não vive em democracia direta, felizmente. Não vivemos em democracia direta. O presidente ele tem que fazer escolhas de acordo com o que ele julga ser o melhor, não de acordo com o que a opinião da população diz a cada momento e a cada decisão que ele tem que tomar. Ele foi eleito justamente para decidir. Então ele não está obrigado pela opinião pública a fazer isso de forma alguma. Pelo contrário, se ele for convencido, eu espero que seja, de que o porte de armas pode ser muito danoso para a segurança pública brasileira, espero que ele tome a decisão sensata de reverter isso, de não levar adiante essa discussão, porque pode ser muito perigoso. Ele já fez uma parte, pelo menos. Ele facilitou a posse de armas. E do meu ponto de vista, pelo menos, eu sei que os defensores radicais das armas não veem assim, mas do meu ponto de vista, pelo menos já deu à população algo que faltava. Existia, em teoria, o direito à posse, mas era difícil ter acesso a ele, né? Pelas vias normais, pelas vias corretas, digamos assim. Era difícil ter acesso a ele porque a polícia vetava tudo. Agora, não mais. Então, de alguma maneira, ele atendeu algum desejo da população e eu não vejo obrigação moral nenhuma nele de ir além disso e defender o porte só porque lá na campanha foi uma pauta, só porque a militância pró-armas estava do lado dele, nem nada disso. O bem público pode ser seriamente afetado. O que a gente tem, os melhores resultados de pesquisa que a gente tem, a maioria deles, inclusive eu vou linkar aí na descrição um dossiê de mais de 60 estudos feitos pelo professor Thomas Conte, que mostram que não, mais armas não significa menos crimes, muito pelo contrário. A evidência que a gente tem indica que mais armas significam mais crimes. A gente até pode defender, como eu defendo, a posse de armas, por exemplo. Baseado em outro, eu acho que a pessoa tem que poder se defender, porque acho também que esse risco vai estar um pouco concentrado ali no núcleo dela. Essa defesa é plenamente possível e honesta de ser feita. O que não é possível é você defender a posse de armas ou o porte com base no argumento da melhora da segurança pública. Não existe evidência nenhuma para estar defendendo isso. E quem tem feito isso na mídia, como por exemplo o ministro Onyx Lorenzoni, tem enganado a população. Fiquemos de olhos abertos. Pode defender a arma? Claro. Agora o faça, e quem quiser ter arma, tenha. Não é o meu caso, eu não planejo ter arma e jamais teria uma. Mas quem planeja ter arma, aí sim, se informe sobre os riscos. Eles são reais.